FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. 4h03. Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas 99,1 no FM e também para você que está nas redes sociais ou navegando pela internet. Através do YouTube você acompanha com imagens, aqui do estúdio da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos falar bastante da estreia do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista que começou bem parecido com a temporada do ano passado. O Palmeiras venceu, o Corinthians venceu. Ei, Ponte Preta, hein? Olhava pro banco, só via garotada de cabeça raspada. Só os meninos da base. A base salva, mas nem tanto também, né? O Santos estreou com Gabigol. E o São Paulo, ano novo, problemas velhos. Jogou como nunca. E perdeu como sempre. Tricolor, parece que a fase não vai ser nada boa em 2026. Vamos falar do empate do Guarani e também já começar a falar da próxima rodada, até porque o Paulistão não para. Ele é frenético, ele é on fire. É o Campeonato Paulista bombando em 4K. E aí, Zé? E aí, meu amigo Antônio? Você tá bom, cara? Eu estou ótimo. Bem-vindo, Zé. Melhor agora na sua companhia e na companhia dele, que é monstruoso. Ele que é o cara. Carlos Eduardo de Freitas, grande Carlão. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, José. Boa tarde, Fábio Chaile. Vamos lá, Uma segundo... voz aveludada, né? É uma voz que lembra muito o pai. Porque bom mesmo é o pai. É o pai. Ele vem na sobra, no rebote. É no rebote. Ele vem no O que rebote. sobra ele nhaque. Mas é bom também, né? É melhor evitar, né? Mas não tem jeito. Mas sabe outra voz gostosa de ouvir? Qual? Uma voz aveludada. Ela Não, é toda não trabalhada na testosterona. É a voz dele. Fábio Chaime, boa tarde, Fábio. Grande. Boa tarde, Zé Neves, boa tarde, ouvinte Passado, CBN. É muito sensual, não é, cara? É muito sensual. Uma voz muito legal. Falando sobre o Paulistão, a isso aí. bugada do tricolor paulista ontem foi o menos importante, né? Porque uma matéria do Fantástico revelou bastidores aí de uma investigação que pode levar o São Paulo à desordem total, hein? E o Ele seu é diretor. doutor Muricy Ramalho já falou, não dá pra ficar aqui não, hein? Tô indo embora. O Muricy foi embora? Muricy, ele tá dizendo que a situação dele tá insustentável. Eu sou um cara como o Muricy, Deve pedir demissão hoje. né, setentão, pra curtir, ele gosta de um gelinho, Sim. né, tal. Um seco Gosta de suave, né? uma cervejinha, ele Exato. gosta, e é merecedor disso. Merecedor, né, claro. Batalhou pra isso. Aí você vê no meio tem dessa que passar por... bagunça aí, né? não dá. Você ele não imagina merece. como é que deve estar o nosso saudoso, né? O Tele Santana. Tele Santana. Vendo todos esses problemas, e ele lá em cima querendo descansar, mas o pessoal não deixa, hein? Triste, né? E o São Paulo que foi referência, hein? São Paulo que até tempos atrás era referência em departamento médico, gestão, títulos. Hoje, cara, o São Paulo, o Chaib falou dessa questão envolvendo o Fantástico. E se tá no Fantástico, tem investigação, é porque o problema é sério. Recentemente, eu me lembro de 2 clubes que estamparam aí matérias bombásticas do Fantástico. O Cruzeiro, do Zezé Perrella, e ontem a do São Paulo. E todo mundo sabe o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro experimentou aí Série B de Campeonato Brasileiro durante 2 anos, né? 3 anos. 3 anos, e depois conquistou o acesso.
O São Paulo, que bate no peito de nunca ter disputado uma Série B, o caminho tá trilhando pra Mas, isso, nossa, hein? bem trilhado. E olha como o poder seduz, né? E o poder acaba atrapalhando toda a trajetória de um clube. O São Paulo, ele se orgulhava de dizer que era um clube vanguardista e que não tinha reeleição. Aí há uns 10, 15 anos, começa com a administração Juvenal Juvencio, né? Aquela canetada, então foi permitida a reeleição. De lá pra cá, degringolou. Só para pontuar, né, Lupi, para quem não viu a matéria, Nelson Marques Ferreira, que é ex-diretor adjunto do futebol do São Paulo, é alvo de uma investigação da Polícia Civil pela abertura de 15 empresas durante o período em que ocupou o cargo no clube, desde 2021 até o ano passado. O inquérito também investiga, né, essa possível associação entre as empresas e o Tricolor Paulista. Mais de 11 milhões de reais foram sacados dos cofres do Tricolor Paulista somente na gestão Casares. Casares também está sendo investigado e tem até a eleição de impeachment na próxima sexta-feira. Olha, quem achava que o problema era camarote, meu amigo, o buraco é bem mais olha embaixo. como que são as coisas, né? Quem sou eu pra julgar a paixão de uma pessoa que ela sente por um clube, né? E eu acho super válido, né? Um clube de futebol, ele significa muito para uma pessoa, não é apenas futebol, né? Através de um futebol você lembra dos pais, dos tios, dos avós e por aí vai. É uma herança, né? É uma herança. Você imagina o cara que torce pro São Paulo, né? Que os avós são paulinos, os pais são paulinos, né? Ele é tratado como um bobo, né? Como um tolo. Isso eu tô falando do São Paulo, sem falar em outros clubes. Mas ele é tratado como um palhaço, né? E enquanto as pessoas se aproveitam da paixão, né? Porque a paixão, ela é complicada. E eles tiram proveito do poder para benefício próprio, né? Então isso é muito triste. Isso é triste. A história se repete, hein, galera? Todo mundo já viu esse filme já, né? Em outros clubes. né? Isso aí, infelizmente, no futebol brasileiro, isso aí é tônica, né, cara? Que eu não vou conseguir lembrar a pessoa. Por exemplo, eu sempre falo que o gol custa caro, né? Que é do Mazolinha. Mas eu não consigo recordar quem me disse essa frase. A frase é o seguinte: o futebol, quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não quer sair. Aí você já sabe o porquê. Enfim. E aí o palhaço, né, que serve até aquele narigão estilo Bozo, o palhaço é o torcedor, né? O Bozo, né? Que é o bobo que vai lá. E bobo eu falo e me incluo nessa, porque a gente torce, a gente gosta e vai lá no estádio, chora, grita, perambula, né? E enquanto os outros estão se enriquecendo através da paixão. Você gostava do Bozo, Carlão? Eu tinha medo do Bozo, cara. Ele tem medo de palhaço. E você gostava da vovó Mafalda, ô Chaibe? O Mafalda era muito legal. Era o personagem que fazia o... Quem foi? O Patropi, né? O Valentino. Mesmo, não era isso? Não. É o Valentino Guzzo. Valentino, pai da Beth Guzzo. O Patropi era o Orivaldo Tessini. Isso. É outra verdade. pessoa. Você gostava Fofão, do, né? Fazia do o Papai Fofão. Papudo? Eu não sou O dessa Fofão, época. é verdade. Eu não lembro. Patropi era o Fofão. Eu peguei a TV Colosso TV Colosso pra frente. né? Eu peguei Show da essas coisas Xuxa, aí mais antigas. Você pegou a Xuxa? Mara Maravilha, Você pegou a Mara? Angélica. Vou chamar você de Na televisão, né? Você pegou um Bambalalão, Carlão? Bambalalão Bambalalão, bom. final. João Acaiabe, Silvana Teixeira. O Lupe, ele pegou o Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum. Então nessa eu já tava Eu peguei também saindo aquele da menino lá, o infância. Lucas Silva Silva, Lucas O Mundo da Silva Lua. Ah, isso era sensacional. Hoje cara. ele tá apresentando o programa na ESPN. Virou. Luciana Eu Amaral. já falei aqui, tem um episódio do Mundo da Lua que eles usam o estádio do Guarani como gravação. Você assistiu jura? Brasil e Gormânia no Mundo da Lua? Não Você não assisti. assistiu? Gormânia, não. Eles fazem a montagem. Gormânia, isso no Mundo da Lua. E ele faz o gol. Faz o gol. Pênalti. Isso, e o estádio utilizado é o Brinco de Ouro na final de Legal. 88, Corinthians e Guarani. Ó, que massa. Eu não sabia dessa. Legal. Puxa aí, Brasil e Gormânia, Mundo da Lua. Gormânia. Puxando um pouquinho aqui pro meu canto também, tem o Simplício, né, Zé? Simplício também, que era o homem de tudo. Isso. Fábio Simplício, né? Ele é São Paulo, né? Não é esse? Ô, Zé, Simples de tu, né, rapaz? você tá sabendo que o Brasil, ele tá trazendo muitas coisas do futebol europeu, né? Sim, várias coisas. Regulamento, calendário, Protocolo. protocolo, e O tem jeito de protocolo. entrar, hein? tem que tocar musiquinha pra E entrar. parece que a Europa tá pegando algumas coisas do Brasil, porque o Real Madrid anunciou a saída de Xavi Alonso Uau, já. e são 4 nomes que estão no alvo: Vanderlei Luxemburgo, Tite, Felipe Luiz Celso e Roth. Abel Ferreira. Abel Ferreira. São todos nomes que estão na mira do Real Mas Madrid. você tá falando sério? O quê? Luxemburgo? O Luxemburgo. Ué, ele é ex-Madrid, pô. Ex-Madrid. Não, você tá Ele falando conseguiu sério? virar um jogo em 5 Scolari. minutos.
Será? E Gilson Kleina. Gilson Kleina. São os E nomes. Guto Guardiola, tá E bom. Guto Ferreira. Guardiola. Ó, e a gente vai falar também sobre essa movimentação do mercado, cara, o Flamengo, que é o Lucas Paquetá. O Palmeiras tá querendo o Arias e o menino lá, o Almada, que era do Botafogo. O West Ham também tá atrás do Paquetá, né? Ele é do West Ham, né? Não, falei bobagem. O Benfica. Benfica também entrou na parada Que é o pelo Almada Almada. Pelo Almada, isso. Então tá, a movimentação do mercado está on fire, e claro que a gente vai falar muito aqui. Ô Zé, você gosta de mundo game? Eu adoro. Mundo o quê? Gamer? Adoro. Pega pra mim o celular aí. Adoro. Você gosta, Fábio O que Chaves? foi, Chaves? Você riu aí, ó? Nada, cara. Você tá rindo, Não, né, eu não sou rapaz? muito aficionado, não, cara. Ele Eu gosta. gostava, mas hoje em dia não. Então, não tem muito... É nessa semana, a partir do dia 15, que vai acontecer a maior experiência, o maior evento gamer do interior de São Paulo. Que show, hein? É o EP Games que vai acontecer aqui no Shopping Guatemi, cara, com organização assim incrível de toda uma equipe engajada aqui do Grupo EP. E esse evento, olha, vai balançar as estruturas. e do dia 15, quinta-feira, até domingo, dia 18, com exatamente. várias atrações Mas muitas. do mundo gamer. E, Exatamente. cara, tem muita coisa legal. Pra quem gosta, é um prato cheio. Opa! Na sexta-feira, o Caio Maciel veio aqui no nosso programa e falou um pouco mais das atrações. Negociamos, sentamos com ele. Contratos. Precisamos chavecar ele e falar, viu? Precisamos de algumas tira o coisas. escorpião do bolso, cara. Exatamente. E conseguimos hoje, pro dia 15, que é o primeiro dia, né, Certo. na quinta-feira, Na estreia, 5 pares de ingressos para o primeiro dia do EP Games. são 5 pares de ingressos. 5 cara. pares. Que legal, hein? E o que vai ter no dia 15, quinta-feira? Por exemplo, nós vamos ter aí um painel, um cenário feminino Legal. nos jogos de luta. Com muitos convidados, vai ter campeonato de cosplay, isso é Cosplay. muito legal. É a galera que se veste como os Como personagens, os personagens, dos jogos, exatamente. dos filmes, do mundo geek. Ó, o Wendel Lira vai estar na área, hein? O Wendel Lira é ganhador do prêmio Puskas. Exatamente, ele vai participar do torneio EAFC EP Games. EP Games. Então é o seguinte, se você gosta desse mundo gamer e quer comparecer no dia 15, quinta-feira, Primeiro dia. pode mandar o seu nome e o seu CPF pro 19 991869070. Eu repito pra você bem pausadamente, 19 991869070. Serão 5 pares. Você vai ganhar o ingresso e vai poder levar um acompanhante. Pô, muito legal. Leva aí, de repente, se você é papai, leva o seu filho que gosta de Boa. games. Se você é filho, leva o seu papai. Sabe por quê? Porque esse evento é para pessoas que gostam de game entre 0 e 100 anos. É pra todas as idades. Até a galera que jogava o Atari, jogava Enduro. O telejogo, cara. O Hoje telejogo. um ouvinte mandou pra gente aí que do telejogo é antes do Atari. O Carlão jogava Enduro, Ó, sabe? eu peguei, Era legal, eu peguei a cara. época. Era Atari, né, eu cara? comecei no Mega Drive. Comecei no Master. Jogando Shinobi, né? Jogava Mega Drive. Shinobi. Aí depois eu Miracle passei pro Golden Axe. Nintendo. Que tinha o foi Ronaldinho bem. Soccer 98. Tinha pistolinha também lá? Tinha o gurilão, como é que chamava lá? O Donkey Kong. Aí passei depois pro Nintendo 64, que aí Opa, a febre era o Mario Kart. Já era playboyzada. Tava voando, hein, pai? Aí já Não, mas- era playboyzada da rua. Eu tô falando a ordem, eu tô falando que eu não tinha, tá? Porque eu ainda tava lá no Mega Drive. É Mega isso, Drive. hein? Aí Filhão do depois papai veio, não- aí veio o PlayStation 1. Sucesso na rua. branquinho. PlayStation 1 já era CD, né? É, putz, adorava. Não era fita que você tinha. Não, já. soprar. É CD, né? Aí enjoava de um jogo e ia lá no centro. Isso mesmo, hein? E propaganda pra PlayStation pirataria. 1, rapaz. Aí depois Lembra veio do o Polystation? Você abria pra abrir o CD? Era fita. Era tristeza demais, né? era mais Lembra barato, do né? Nintendo? Lembra Era do barato. Nintendo móvel assim, que fazia na mão também? Ah, o Game Boy, Game Boy, Game né? Boy, esse Game Game Boy, Boy, de Playboy. O Fabião Você tinha Game Boy, quando né? lançou teve. Agora tá em qual? Tá no 5, né? O PlayStation Tá no 5, 5, que é a é. febre, né? Eu Que tô já no não tem 4, mais mas- CD, agora é tudo virtual, né? É, ainda tem alguns consoles com entrada pra DVD, mas agora o negócio é baixar o jogo no console. Né? Isso. Na nuvem, né? Eu Na gostava, nuvem. eu parei no Nintendo, porque eu nunca fui muito do videogame, né? Eu gostava de jogar bola na rua, na quadra. E aí eu gostava do Ronaldinho Soccer 98, que eu colocava o Alejo
no Que ataque. era o Bebeto, né? Que era o Essa Bebeto. E de vez em quando eu jogava o Play 1 e o Play 2 dos meus primos, eu colocava o Roberto Carlos no ataque. Boa. Ele e o Ronaldo, pra fazer bastante gol. E o gol do 98, Ronaldo, era gigantesco o gol. O cara batia cruzado, o goleiro pulava rede. E uma rede dura, porque não balançava, né? Nossa, Era uma delícia. E a gente tá falando aqui dos videogames, dos consoles, mas esse evento também, cara, é voltado pra quem joga no PC. Pra quem tem o PC Gamer, né? Isso, Você gosta de um Counter-Strike, você gosta de um Fatal, como é que chama lá? O Minecraft, Free Fire, Fortnite. Fortnite. Meu menino é do Clash Royale. Valorant, né? Que chama? Valorant. Sei lá, eu sei que ele fala umas coisas que eu não entendo e ele é bom, velho. Então é pra todo mundo que gosta de videogame. Exatamente. Então, ó, é o seguinte, hein? No final do programa, 5 pares. 5 pares. Pro dia 15, hein? Aí amanhã a gente conseguiu também pro dia 16. Tem um Agora, chorinho, tem um pros chorinho. outros dias a gente ainda tá negociando, tá Então, bom? hoje é dia 15, pra você na quinta-feira, um dia de abertura, beleza? League of Legends. É Legends isso aí? ó? LOL. Legends. League of Legends. Ah, eu não entendo. Isso aí quem mandou foi a Samla. Ela deve jogar, Samilão. A Samela joga. Eu- Ela tatuou todos os personagens do jogo no braço dela. Exatamente. Ela tem todos. todos. Eu tenho o Yoshi do Mario. Lembra do Yoshi do Mario? Ó, então é que assim, Mario, ó. Que Mario? O Mario, amigo do José. Conhece o José? Que José? Primo do Alex. Grande Alex, esse eu conheço. Conhece? Conheço. Ah, ainda bem. Ele é bom de Ó, fita então a adesiva. partir de agora já tá valendo. Nossa, a galera tá mandando demais. né? Lógico. Demais. Então Bomba serão de 5 pares de ingressos pra você e um acompanhante. Boa. Nome e o CPF no 991869070, tá certo? No Certo. final do programa tem o sorteio. Que dia que é hoje, Zé? Ah, hoje é aniversário de Dona Fátima, minha mãe. Um beijo Coisa pra ela, Dona Dona Fátima. mamãe. Hoje é dia 12 de janeiro de 2026. 12 de janeiro, Dia Nacional do Empresário Contábil. O grande empresário Olha, isso é contábil, hein? muito importante. Hoje é aniversário da Caixa Econômica Federal. Exatamente. E hoje é Era aniversário seu cargo, também. não era, Zé? Era, eu trabalhava lá. Trabalhava lá. E hoje também é aniversário de cidades importantes do Brasil, hein? Opa! Alô, Belém! Do Pará? Parabéns! Boa. É, do Pará. Belém. Hoje é aniversário de Igreja Nova. Igreja Nova é Espírito Santo. Alagoas. Rio Grande do Sul. Alagoas paga pra Zé Neves. Tá estudando. Hoje é aniversário de Iporanga. Poranga, São Paulo. Minas Gerais. É São Paulo, hein? Paga pra Zé Neves e paga para Carlão. Uou! E pra fechar, hoje E é a praia de aniversário de Iporanga. Poconé. Rio Grande do Sul. Tinha a Ô, música ô, do. Não, que calma. o CD do Skank, Samba Poconé. Isso aí é meu salário. Minha mulher olha e fala, é pouco, né? Eu vou colocar. É pouco, né? Pouco, né? Pouco, né? Meu salário. Poconé. Poconé, eu vou colocar Mato Grosso. Mato Santo. Grosso, Mato Grosso. Não, se bem que do Skank, Minas Gerais. Minas Gerais? É. Mato Grosso. Fechei Minas Gerais. E o Shaibe? Espírito Santo. Você tava no caminho certo. Mato Grosso paga pra Zé Neves. valeu, Aliás, José. uma vez no Nossa. Fantástico foi jogar Cuiabá e Poconé. É. Os caras, pra atrair o torcedor lá em Poconé, sortearam um cabrito no meio do. Sério. Depois eu vou pegar a matéria e vou mandar pra vocês. Samba Poconé. Ó, intervalo, pouco, a gente já volta pra falar de Campeonato Paulista e também a movimentação do mercado aqui no Arena CBN. 4 horas e 20 minutos. Vai mandando mensagem. Quer concorrer a 5 pares de ingressos pro EP Games do dia 15, quinta-feira? 991869070. A gente volta já. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia. E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região.
Informação, variedade, prestação de serviços e tudo sobre a região de Campinas é o que você encontra de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, no Estúdio CBN. Tem reportagem, tem entrevista, você não perde nada do que está acontecendo aqui na nossa região. Com a Tayla Ramos e comigo, Marco Guarizo, em FM 99,1 e também aqui no YouTube da CBN Com Campinas. os melhores, pega seu controle ou seu teclado e seu mouse, veste sua camisa e bora torcer pros nossos. Acesse epgames.com.br e garanta seu ingresso. Oferecimento Net Turbo Internet, telefonia e cibersegurança para a sua empresa. Arena CBN. 4h23. Olha, a galera tá querendo ingressos pro EP Games, que começa na quinta-feira e nós vamos sortear aqui 5 pares. Você sabia que vai ter lá alguns stands, ativações lá? Sim. Vai ter um pessoal da Capcom. Você conhece a Capcom? Capcom era do Street Fighter, Street Fighter, responsável pelo Street Fighter. Cara. Patrocina o vôlei. O vôlei é a seleção japonesa. Ah, que legal. Masculina e feminina, sabia? O Fortnite já patrocinou o Santos na final da Libertadores contra o Palmeiras. É mesmo? Era Fortnite. Legal. Quem tá querendo ganhar ingresso aqui, ó, o André Luiz tá participando do Parque Prado. Quero levar meu filho, Mário Augusto, torcedor do Guarani, tá participando. Ó, o Alcenir, boa tarde, estou acompanhando como sempre esse programa animado, interativo. A gente tinha TV preto e branco e mesmo assim conseguia instalar o console Dynavision. Com o único cartucho do Enduro. Parabéns pelo programa. Com o Phantom System. É o Alcenir, voltando ao passado. Lembrando aí dos videogames antigos. Quero me inscrever pro sorteio. Quem que é esse aqui? É o Patrício. Grande Patrício. Lá do Residencial Cosmos. Oi, boa tarde. Da John Boy ali, hein? Quem que é aqui? Poderia colocar meu nome. Laura Monteiro Martins está participando. O Carlos Thiago Arruda também está participando. Muito legal. Galera tá mandando muitas mensagens, então se você quer concorrer a 5 pares de ingressos pro dia 15, em quinta-feira, o primeiro dia do EP Games. E se você não quiser lá no Shopping Guatemi. Se você não quiser correr risco de, eu não sei se você é sorteado ou não, já pode comprar o seu ingresso. Vai lá em epgames.com.br para garantir a sua entrada já também, beleza? E de hora em hora, o Arena informa que a Ponte Preta continua no Transferban, aqui no site da FIFA. Vamos bater o recorde. Deixa eu ver aqui só mais uma atualização. Ponte Preta. Continua. 4h25 da tarde, Macaca segue no Transferban. Carlos Eduardo de Freitas, qual jogo te marcou mais na abertura do Campeonato Paulista? Qual jogo que me marcou mais? Eu acho que o que me marcou negativamente é a derrota do São Paulo, né? A postura do São Paulo em Mirassol. Não pela derrota, até porque o Mirassol hoje é um clube de Série A e de Copa Libertadores, mas a maneira como o São Paulo perdeu, sem oferecer qualquer resistência, foi uma maneira assustadora. Sim. Já entendendo o que o Bolacha quis dizer, a Ponte já era esperado, né? Então não foi algo que, marcou, não. Ficou até barato. E até eu brinquei hoje com o Zé, que foi assim, estava 2-0 pro Corinthians. 2-0. Então o jogo finalizado. Por que o árbitro deu 6 minutos de acréscimo? Termina logo, pô. 2-0. 2-0 dá, ué. 2-0 ainda dá. Mas vale lembrar que a Ponte podia ter feito 1-0 num pênalti que foi descartado aí pela arbitragem, bem na frente da árbitra ali. O Simon foi puxado dentro da área. O juiz ficou de olhos vendados ali, não deu pênalti, mas a Ponte podia ter saído na frente. Cara, tinha tanta coisa envolvida no pós-jogo que eu acho que ninguém lembrou. Não, é o que eu disse. Né? Mas foi pouco falado pelo tamanho do problema. Eu disse hoje no CBN Sports assim, se o problema da Ponte fosse a derrota para o Corinthians, cara, nossa, isso estaria muito tranquilo. Agora, o problema da Ponte é muito maior, né, que perder para o Corinthians. É um problema gigantesco que ela não consegue resolver, eu não sei como que ela vai resolver, né? E ontem foi mais vergonhoso ainda, porque pelo fato dela ter enfrentado o Corinthians, ela virou notícia nacional, né? E, pô, aí você põe na Sport TV falando que não paga salário há meio ano, você põe na Bandeirantes o mesmo assunto, na Record o mesmo assunto, então isso pega muito mal. Então, um dos momentos mais tristes, mais vexatórios aí que a Ponte Preta está vivendo. Eu acompanhei o jogo, quando fechamos o primeiro tempo ali, 0-0, eu falei, pô, tá até no lucro, viu? Tá bom, né? Porque a posse de bola, acho que foi coisa de 85% pro Corinthians. Foi um rolo difícil resistir, né? Conseguiu segurar. E o banco de reserva parecia o quartel, né? Um monte de garotada de cabelo raspado
Osvaldo, né? Parecia o Bibi, né? E todo mundo às pressas, né? Porque tava lá em Patrocínio Paulista, jogando copinha. Aí na quinta-feira, ó, não resolveu o negócio lá. Vai ter que resolver com a galerinha da Copa São Paulo. Né? Aí hoje a Ponte joga pela Copa São Paulo contra a Francana. Enfraqueceu. E aí? Quem que vai jogar? É a galera do Sub-17? Ou os meninos que estavam no banco retornam lá pra região de Franca? Se a Ponte conseguisse resolver o transfer ban, ela poderia mandar os meninos pra Copa São Paulo. Só que quarta-feira tem o Velo, né? Então, quarta-feira tem o Velo e pelo jeito aí, mesmo o Marcelo Fernandes falando, coitado, dá até dó do Marcelo, né? Ele é jogado aos leões lá e seja o que Deus quiser. E ele falando que hoje seria resolvido porque é questão burocrática. Questão burocrática uma ova, a Ponte não pagou ainda, não tem dinheiro e eu acho que vai ser assim. É vergonhoso. O que está acontecendo com a Ponte é uma vergonha. E aí, até em cima disso, como é que o Marcelo Fernandes começa a preparar o time pra enfrentar o Velo? Ele fala assim, aí, eu vou contar com os caras? Não. Então segura a molecada. Não, a gente vai resolver. Mas e se não resolver? Meu amigo, segura a molecada porque não vai resolver, tá? Não vai resolver. Vai resolver. Então... E aí fica essa cortina de fumaça. Mais uma vez, o Marcelo não tem culpa. Ele é um funcionário da Ponte. Ele vai enfrentar a imprensa, coisa que muitos não enfrentam, né? Poderiam enfrentar a imprensa numa entrevista coletiva, né? Mas isso não acontece. Então é ele que vai lá dar as caras, tem que falar que, vai pagar segunda-feira. Não pagou até agora. E essa semana sai alguma notícia sobre a Arena Ponte Preta. Deve ser alguma coisa, né? Nossa. Vamos falar de Arena Ponte Preta. Cobertar o assunto. 4 horas e 28 minutos. Ô, Chaibe, e você? Qual jogo marcou aí nessa estreia de Campeonato Paulista? Aliás, daqui a pouco a gente vai falar do começo dos estaduais. O moço do Novo Hamburgo, com golaço contra o Internacional. Alisson. De bicicleta. Pô, quem tá lá é Romércio, cara. Romércio. Lembra dele? Fazendo a quarta zaga, o Bugrão, né? O Bugrão, tá lá. Tomou o gol para não apagar das luzes também. O gol da virada, né? O Inter também só com molecada. Mas e aí, Chaibe, qual jogo te marcou mais do Campeonato Paulista? Estreia, primeira rodada. Eu destaco esse empate do Guarani, apesar do Guarani não ter feito um bom jogo, né? A torcida tá um pouco na bronca aí com o resultado, mas enfrentou um time muito bom, né? Do Primavera. O Primavera que subiu ano passado, fez a estreia na elite do futebol paulista contra o Guarani, conquistou um empate já no Pagar das Luzes também, mas o Guarani mostrando muitas caras novas, é preciso ter paciência. Mas o Guarani mostrando no segundo tempo que se esse time pegar entrosamento pode ser produtivo esse ano de 2026. Boa, 4 horas e 29 minutos, já saiu? A gente vai pro Repórter CBN na volta, a gente vem aqui com as participações e também vamos falar sobre a Central do Chaibe, que o Campeonato Paulista começou, os estaduais começaram. Rolando, mas aí não precisa não. 4 horas e 30 minutos. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não planeja uma ação militar no território mexicano. A manifestação ocorreu após uma conversa por telefone entre os líderes. Cláudia Sheinbaum disse ter recusado a ideia do republicano para combater os cartéis de drogas no país e anunciou que em um ano o tráfico de fentanil para os Estados Unidos foi reduzido pela metade. Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19 estados e no Distrito Federal, caíram em outras 5 unidades da federação e ficaram estáveis em um estado na semana passada. Não houve medição no Amapá. O levantamento foi feito pela Agência Nacional do Petróleo. Nos postos pesquisados pela ANP, o preço médio do combustível subiu 0,89% em relação à semana anterior e o litro do etanol foi vendido por R$ 4,53. O MC estudante voltou a ser preso por descumprimento de medida protetiva. Ele é réu num processo por agressão contra uma ex-namorada. A defesa alegou que o contato aconteceu de forma acidental. Em 2025, o artista já havia sido detido pelo mesmo motivo. O governo da Venezuela anunciou a libertação de 116 presos políticos. A medida faz parte de um processo de solturas que começou na semana passada após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. O número é questionado pela ONG Foro Penal. Segundo a organização, 40 pessoas foram soltas até o momento. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
4h32. O Mário Quintino chega aqui no Arena CBN para atualizar as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde, boa semana. Oi, Lupe, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem ocorrências no sistema Anhanguera Bandeirantes, começando com informações da rodovia Anhanguera. Quem vai em direção do interior perde tempo aqui em Campinas, na pista marginal, quilômetro 96, por conta de um veículo em pane. Então, atenção, proximidades ali da John Boy Dunlop. Se você não vai acessar a John Boy, prefira seguir já pela pista expressa da rodovia Anhanguera, que tem condição melhor para seguir em direção do interior. No sentido da capital, a movimentação é maior, já na chegada para Jundiaí, região do quilômetro 61. Na rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, não tem pontos de lentidão, mas tem atendimento de uma ocorrência lá na altura de Limeira, a altura do quilômetro 156, também para quem vai em direção do interior. Mais cedo aconteceu um tombamento de uma carreta lá no trecho. Não teve nenhum ferido nessa ocorrência, só que parte da carga desse veículo ainda permanece ali no canteiro central e em parte também da rodovia dos Bandeirantes. Então, atenção, você que passa no trecho de Limeira, a altura do quilômetro 156, é uma carga de feijão que acabou caindo lá na pista. A informação que chega da Autoban é que o veículo já foi destombado, mas ainda vai acontecer esse processo de limpeza por lá. Então já ficou alerta também para você que utiliza a rodovia dos Bandeirantes. No sentido da capital, aí por enquanto sem problemas em toda extensão também da Bandeirantes para você que vai em direção da capital paulista. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN, daqui a pouco no ponto final, trazendo as atualizações do trânsito. Cada fase da vida... Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. 4h35. Deixa eu mandar um abraço aqui pro final do telefone 4609, é o Rodrigo. São Paulo tá aparecendo mais no G1 do que no GE. É verdade. Boa. Pior que é verdade mesmo. Boa tarde, galera. Corinthians teve matéria no Fantástico, mais de uma, aliás. É verdade. Verdade. Corinthians também apareceu bastante no Fantástico, hein? Mas ele foi campeão duas vezes. As duas equipes que fizeram parte do cenário policial, né, em 2025, né? Quando sai do ambiente desportivo. João Vitor Batista mandou mensagem, verdade, estava esquecendo do Corinthians, bem lembrado. Com a compra do Paquetá pelo Flamengo... eu não vou ler, Fernandão, mas você foi muito bem. Ele foi muito bem. Fazendo um paralelo aí, Bruno Henrique, Paquetá, grande Fernandão Portuga de Campinas. Entendi. Foi bem, hein? Mas assim, acho que não vamos ler, não. Eu tô com 36 anos. Hoje é dia 12 de janeiro. Eu tenho muito chão pela frente. Não vamos entrar e eu tô correndo de problema. Essa é a grande realidade, tá bom? A Mara Cristina tá aqui, tá querendo os ingressos, tá concorrendo, hein, Mara? Fica ligada aí no Arena, porque no finalzinho nós vamos sortear 5 pares de ingressos para o primeiro dia do EP Games, dia 15, quinta-feira, que acontece lá no Shopping Iguatemi. O Caio também quer ir, Caio Vargas. Final do telefone 4980. Boa, Caião. Deixa eu ver aqui, o Newton de Paula também quer levar o filho dele. Mandou aqui um vídeo.
Relembrando. O gol do Brasil, Gormania 0. Depois eu vou ver. Pô, veio de 1-0. 1-0 apertado. 1-0, gol de Lucas Silva. Era o Tite, técnico já. Brasil! Lupe, eu discordo veementemente de sua observação. O meu tricolor segue como referência em corrupção, falcatrua e... Nossa, essa foi... Contém ironia, é verdade. E o Vinícius também tá querendo concorrer aqui aos ingressos. Deixa eu ver aqui, boa tarde ao Brian de Moraes. Quero concorrer aos ingressos, tá concorrendo, Brian. Deixa eu ver aqui, ó. EP Games, é o Jardel Lourenço, também tá participando, hein? Só no finalzinho que nós vamos falar quem são os vencedores, ó. Tem que ouvir até o final, hein? Quero ir no EP, levar as crianças. Quem que mandou mensagem aqui? É a Lu. Ô, Lu, por favor, mande o seu nome e o seu CPF pra você entrar no sorteio, tá bom? Precisa mandar aqui pra gente. Obrigado pela participação, mas eu preciso só do nome e também do CPF pra concorrer aos ingressos, tá bom? Ó, o Flávio Luiz já mandou aqui todos os dados certinho, lá do Dick, tá participando do sorteio. Quem mais aqui, ó? É o Júnior Vian. Boa tarde. A má gestão do Clube da Ponte é tão problemática que, se não me engano, as obras de ampliação do CT estão paradas. Pelo menos quando eu passo na alça de acesso da Anhanguera, não vejo evolução na obra. Veja com o Carlão se isso é fato, é mério. Se estiver parada, é mais um grande erro. Na minha opinião, se não tem o dinheiro nem para os salários, não deveria ter nem começado. É o Júnior Vian que mandou mensagem aqui falando sobre essa situação da Ponte Preta. Ô Carlão, o Guarani tinha tudo. Na verdade, assim, o Guarani ele começou o jogo bem mal, né? Sim. Só assistindo o Primavera. Fez um gol com o Rafael, mas depois no último lance sofreu gol de empate. O problema é que não adianta a gente ficar aqui analisando quando era na Série C o que a equipe precisa fazer, o que tem que fazer, as mudanças, se você fosse o Matheus Costa, quais as mudanças que você faria, porque o Guarani joga amanhã, cara. Não tem tempo de mudar. E hoje o Júlio falou na hora do almoço, que acompanhando as redes sociais, ele percebeu uma movimentação, um início de pressão sobre o trabalho em cima do trabalho do Matheus Costa. Aí eu tive a curiosidade também e percebi algumas críticas. É claro que gerou muita expectativa e ainda gera essas contratações do Guarani. Elas chamaram a atenção. Pô, o Guarani não trouxe qualquer um, né? O Guarani mudou o time e trouxe qualidade, pô. Ele trouxe um Kaique França, ele trouxe o Luca, trouxe o Ralf, o William Farias, muitas atrações. Então isso gerou um otimismo por parte do torcedor bugrino e também muito em virtude do que aconteceu em 2025. O torcedor está ferido. Então, poxa, vai ser a hora, né, da remontada bugrina, já vencendo o Primavera, já fazendo bonito. Acontece que o futebol você não compra o entrosamento, né? Logo nas contratações o entrosamento não vem junto. Então requer um tempo, requer paciência. É difícil pedir isso pro torcedor, mas infelizmente vai ter que ser assim. A resposta não seria dada diante do Primavera já na primeira partida, e o Guarani teve um comportamento questionável, sim senhor, mas eu acho que a resposta vai ser dada no decorrer da competição. São 7 jogos, é verdade, são 7 jogos, mas infelizmente o torcedor vai ter que ter paciência. De repente o jogo contra o Novo Horizontino é uma partida que se encaixa mais com esse time do Guarani, um time mais reativo, um time que vai ser pressionado pelo Novo Horizontino e pode abusar do contragolpe. O Mirandinha pode ser aí uma chave do sucesso pro Guarani. E outra coisa, a gente se apega muito à camisa. Não tem nem comparação a história de um e de outro, do Guarani e do Primavera, com todo respeito à linda Indaiatuba. Agora, o Primavera hoje, ele tem um time mais ajustado que o Guarani, é super natural isso. O Primavera, ele fez uma boa Série A2 de Campeonato Paulista, que é um campeonato competitivo, e outra, ele qualificou. Além do time vitorioso do ano passado, veio o Paulo Baia, que com a camisa do Primavera ele desequilibra e desequilibrou no jogo contra o Guarani, e veio o Líger, 2 jogadores fundamentais e com a base conservada. Então, por isso, é claro que frustra o empate dentro de casa, mas eu acho que não é o final do mundo pro torcedor bugrino de jeito nenhum. Eu vou pegar uma carona no seu comentário aí, cara. O Primavera, eu assisti bonitinho, o jogo, hein, cara? Jogou bonitinho. Bonitinho. Não apequenou, não. Se o propósito do Primavera é a permanência, eu acho, pela primeira rodada, muita coisa pode acontecer daqui pra frente, mas pela primeira rodada eu acho que o Primavera não vai correr tantos riscos de queda, não. E era contra o Guarani, fora de casa, e o Guarani... 7 mil pessoas no estádio, né, velho? Bonitinho, redondinho, não foi aquele show. Não. Mas eu acho que o empate, na minha opinião, acho que foi um resultado mais justo. O Guarani, o enredo do jogo, ele foi doído, né, o dolorido pro torcedor do Guarani, porque o Guarani não fazia um bom jogo e achou o gol com o Rafael. Mas levava a vitória, né? Faltava ali pouco tempo pro Guarani vencer o jogo. Mais, e aí dói, aí veio o empate. Mas se pegarmos o jogo,
talvez o Primavera merecesse até uma sorte melhor. Mas acho que 1-1 tá de bom tamanho, o Guarani toca a vida dele e o Primavera ganha confiança para enfrentar o Forte Mirassol agora. Alô, Jair Jovino! Parabéns a todos do Arena, é o Jair do Icaraí, Ponte Pretano. Estão falando de Arena pra Ponte, será que até lá vai ter time pra entrar em campo? Jair. Jair. É melhor Jair se preparando. Jair, já se acostuma aí, ó. Quero participar do sorteio, é o Carlão do Miriam, tá participando, Carlão. Boa tarde, Lupe. Deixa o Zé ler as mensagens sobre o Paquetá. Ele já está em final de carreira mesmo. É pra você o recado, viu? É pra mim, né? Eu não sei. Eu só leio mensagens agora da Gorlândia, só isso. Gorlândia. Com essa má gestão, essa diretoria deveria renunciar, e renunciando, quem deveria assumir? Existe alguém na Ponte Preta capaz de conduzir o clube? Essa é a mensagem do Rodrigo Lima, Zé Neves, que não está... Vou assumir, ô Chave. Satisfeito. Você pega, Zé? Mas jamais. Ué, com o aporte financeiro da família Scheib. Pode ser, verdade, né? Pode ser. Apesar que fez uma bala lá no Ituano e... Investiu errado, né? Série A2 ficou, Série C foi muito ficou. bem, né? Tia Leila pediu uma ajuda também ano passado, não deu muito tava dando certo. uma passada de olhos lá na Gazeta de Itu, já vi lá nos classificados. Estão vendendo a SAF, hein? Em 2026 promete. Ô, Xabi, teu Palmeiras, hein? Jogou o básico pra ganhar da Luz, hein? O time misto, né, Lupi? Apenas Marlon Freitas não errou um passe, hein? Quem? Marlon Freitas. Marlon Freitas, bom jogador, fez a estreia, né? O único contratado para essa temporada, fez a estreia, um time misto, muitos garotos, chama atenção também o Larson no meio-campo, outro meio-campista que tem agradado bastante também, veio da Sub-20, mas o Palmeiras jogando o que dá para jogar, né? A gente sabe que não teve pré-temporada adequada, muito pouco tempo de preparação, e a Lusa também, que montou um time novo, aquele jogo de começo de temporada realmente. Na quarta-feira tem um teste mais complicado, pega o Santos, né, no primeiro grande clássico do Paulistão, Palmeiras e Santos em Barueri, aí a gente pode ver mais ou menos o que o Abel Ferreira pretende para esse início de temporada. Será que vai colocar a cavalaria contra o Santos do Gabigol? Aliás, o time mais recheado, começou brocando, hein? É, um time mais recheado, não sei se vai todo mundo, mas um time mais recheado. É porque o Campeonato Paulista ele serve pra derrubar treinador. Em clássico, perde lá, vê o Xabi Alonso aí. O Xabi Alonso perde pro Barcelona, tchau, velho. Tem um paulista na Espanha também? Aliás, mais um tá na mira dele. Parece que o Luxemburgo do interior, o Paulo Roberto Santos. Paulo Roberto Santos também tá na mira do Real. Mas porque assim, ó, o Santos também começou. O Santos começou mais ou menos com o que tem ali. Claro que alguns jogadores da base, mas com Gabigol, Tassiano. Tá querendo, né? Tá querendo. Até porque terminou o ano devendo pro torcedor, né? Já o Palmeiras com esse time alternativo que o Scheib falou. Mas tem esse clássico. E o Campeonato Paulista, 8 rodadas apenas na primeira fase. E com todos os clássicos. Então o Palmeiras vai enfrentar São Paulo, Corinthians e o Santos. Então já tem o Santos pela frente. Se já não ganhar do Santos, ou se o Santos não ganhar do Palmeiras, dependendo do time que colocar em campo, você pode ter certeza que não vou colocar pressão, mas já vai começar. E aí, quando que vai começar a colocar o time titular? Porque já tá perdendo o clássico. Principalmente os clássicos, né? O maior medo de treinador é campeonato estadual. Porque o time ainda não está 100% formado, mesmo o Palmeiras conservando a base. O Palmeiras ano passado nos clássicos ele não foi tão bem, né? Isso pega, não adianta o torcedor, porque o tal do perder clássico é um negócio que enche os picuá, né? E atrapalha também o dia a dia, atrapalha o ambiente. O Palmeiras ele entra nesse ano sob forte cobrança em virtude da ausência das conquistas e também por não ter ido tão bem nos clássicos. E agora contra o Santos, mesmo sendo a Arena Barueri, o mando é do Palmeiras. O Palmeiras tem aí a obrigação Barueri, hein, de conquistar uma vitória sobre o Peixe. Vou lá acompanhar esse grande clássico aí, primeiro grande clássico. Mas falando do Santos fora de campo, uma notícia preocupa o Santos mais uma vez. Esse site que você acompanha, exatamente, pode ter mais um integrante nesse site. O Santos. Vamos ver se já Santos entrou foi aqui, notificado. Foi notificado hoje, são 45 dias para pagar o Arouca, né? O time do João Basso, que ele tá devendo. O Arouca? Lá de Portugal. Não, o João Basso joga no Arouca. Eu entendi que tava devendo o Arouca. Também. O Arouca é um time de Portugal, onde o João Basso
onde João Bassa estava, foi contratado em 2023 e até agora o Santos não pagou o Arouca, então o time português entrou na FIFA com pedido para pagamento e a FIFA dá 45 dias, né? Assim que funciona para o pagamento. Caso não seja realizado o pagamento, entra no Transferban mais um time aí na sua lista, bastante tempo, é claro que é via FIFA, né? Mas já poderia, o banco Transferban já poderia abrir uma filial aqui no Brasil, né? Porque... Nossa. E 45 dias é tempo, né, cara? Onde eu faço compra lá é uma semana. Olha, e tivemos 2 baixas aqui na lista do Transferban, porque tinha o Corinthians, saiu, Boa Vista saiu também, hein? Conseguiu. Boa Vista conseguiu sair. Tinha mais um, Botafogo tá aqui ainda. A Ponte Preta é o motorista do ônibus. Vai entrando gente, vai saindo, ela vai ficando. E cara, quanto que é a dívida da... É o cara que tá dormindo, né? Dormiu lá no banco. Ô, Lupe, quanto que é a dívida da Ponte no Transferban? Não sei. Mas é milhão, né? Milhão. Mas não era 2? Cara, convenhamos. A gente acompanha R$1 milhão. Tem a do CNRD. A gente acompanha o dia a dia da Ponte. Se ela não pagou os salários até agora, você acha que ela vai ter condição de pagar? Onde ela vai achar 2 milhões? Você acha que a Ponte Preta consegue pagar essa conta, Bolacha? R$1 milhão. Você acha que ela consegue? Não consegue, né? Não consegue. Não consegue, né? Não vai conseguir, cara. Não vai conseguir. Mas não tem direito de televisão no Paulistão, será, Carlão? Não sei, cara. Não sei qual dinheiro que entra, né? Não sei qual é o rolo. Ô, Lupe, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra você na mesma notícia, cara. Se for Copa São Paulo, eu não vou liberar. É Copa São Paulo? Os 2 times que você tem apreço, cara. É Copa São Paulo, Chaibe? Pantera ganhou do Vasco, velho. Pode fechar. Pantera, velho. Pode fechar. Sai fora de Pantera. O que interessa na Copa São Paulo é que hoje tem Guarani, Corinthians e Ponte e Francana. E a Inter de Limeira encara daqui a pouco o América Mineiro. Ponto. Aí Botafogo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, Olaria, Bom Sucesso, Bangu, quem mais? Os times meia-noite, 10 pra 1. 10 pra 1. Jogador tirando chuteiro que tá queimando o pé porque põe o jogo 1 hora da tarde. Isso aí, com todo respeito, isso aí é um desrespeito com os meninos que tentam chegar ao topo, ao cume. Ao estrelato. Os meninos tiveram que tirar a chuteira, você viu isso aí? Cara, é horrível isso aí. Gramado sintético, Novo Horizontino e outro time, não lembro agora. Horrível. Os meninos, o árbitro teve que parar o jogo que o pé dos meninos estavam queimando no sol quente no gramado sintético. E a borrachinha, né? Isso não existe. Pelo amor de Deus. Cara, a gente tá falando de um torneio organizado pela Federação Paulista. Por exemplo, às 10 horas, perto de 40 graus, em qualquer cidade do estado de São Paulo. Imagine no sintético, tava uns 45, 50. Poranga, não sei se... Ô, Chaibe, é o seguinte, você vai falar do Central do Chaibe, porque além de Paquetá no Flamengo, tem mais movimentações. Atualiza o mercado aí, Chaibe. Claro, todas as informações apuradas, hein, Chaibe? Verdadeiras. Milan, conhece o Milan? O Milan é um lateral direito que o Corinthians está contratando junto ao Peñarol do Uruguai. Jogador uruguaio, falta o ok lá do time uruguaio, mas o Corinthians pode se reforçar com o Milan. Já o Grêmio, que anunciou e apresentou enamorado, hoje recebeu o TT também, grande festa no aeroporto, para TT, que foi revelado no Grêmio, estava lá na Grécia, e ele volta ao tricolor gaúcho. O Grêmio tentando Guido Rodrigues também, campeão mundial com a Argentina em 2022, está no West Ham. E o Grêmio tentando a contratação desse jogador, mais um meio-campista aí, a pedido do Luiz Castro. Tem a novela Hulk, né, que parecia que era hoje o término, né, o desfecho final, mas parece que vai continuar a novela. O Fluminense ainda quer o jogador, o Sampaoli fala que não conversou com o jogador, está insatisfeito no Atlético Mineiro, e o Fluminense pode aumentar a proposta aí para 3 anos de contrato para o Hulk. E o Alejandro, lembra dele, que jogou no Vitória, jogou no Bragantino, foi artilheiro, inclusive, com o Bragantino, estava lá no futebol da Rússia. O Internacional está buscando a contratação desse jogador. Pode ser que apareça, então, lá no Colorado, viu, Lupi? Boa, Chaibe. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro final do telefone 50... Ih, rapaz. 5019. É o Carlos Maurício Leitão de Moraes. Grande Leitão. Ele passou aqui o endereço dele completo, hein? Boa. Eu vou só falar que ele mora no Jardim Atibaia, no distrito de Souzas. Nos abraça. Ele é torcedor da Macaca e ele vai dizer mais, hein? Atenção. No auge de Ponte Preta e Guarani, creio que o time do Mirassol nem existia. Nem existia. E o Bragantino tampouco tinha expressão. Uma vergonha, Ponte Preta e Guarani, times da metrópole Campinas, cidade rica e cheia de possibilidades em levantar patrocínios masters, e os times nessa situação. O Red Bull usou Moisés Lucarelli durante anos
E segundo ele, ofereceu parceria e a administração, cheia de orgulho, disse que não. Não, mas aí tem outros pormenores. É verdade, viu, Carlos? Aí tem outras situações. Foi mexer com outras coisas históricas. Ele está ouvindo, hein? Ele está ouvindo neste momento. Mas fica registrada aqui a sua participação e a tua mensagem e um grande abraço, tá bom? Boa, e você Carlão. está participando aqui, deixa eu ver, ele quer os ingressos? Cara, assistindo, tá participando do sorteio, já mandou os dados aqui, tá participando também. Até um tempo atrás, quando a gente falava de Fortaleza, a gente falava de Ceará, você fala, imagine, quem são esses times? Né? Era no cenário nacional era muito para trás. Sim. O Campeonato Carioca era muito para trás, né? Então pouco você ouvia falar de Juventude ou então de Figueirense e tal. E aí você vê que esses times hoje estão até disputando Libertadores, né? No caso do Fortaleza, né? Já disputou Libertadores, né? E a gente fica... Administração, né? Administração, exatamente. Mas será que esse pessoal, os governantes de Ponte Preta e Guarani nos últimos anos, eles tiveram realmente o interesse no clube? Não tiveram, Então, né? A gente parou no próprios, tempo. A gente parou no tempo. Paramos no tempo. 4h52, vai mandando mensagem, daqui a pouquinho a gente volta para sortear 5 pares de ingressos para o primeiro dia do EP Games, um grande evento que começa quinta, dia 15, e você pode curtir toda a programação aqui com a CBN. Mande seu nome, seu CPF pro 991869070. Daqui a pouquinho nós vamos sortear 5 pares de ingressos para o primeiro dia do EP Games, dia 15, lá no Shopping Iguatemi. Boa. E o Chaibe esqueceu aqui de falar a principal notícia do Central do Chaibe, hein? Qual? O gramado do Allianz Parque já desembarcou de navio no Brasil. Gramado? E em breve o novo gramado do Allianz Parque vai ser instalado. Não vou falar que vai ser plantado, porque até... Não é gramado, então. É um gramado novo sintético, carpete, né? O tapetinho. Chegou o tapete, veio lá da Arábia. Da Arábia. Que coisa boa, hein? Mas não vai proibir o sintético. 4h53, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata perdeu pro Monte Carmelo na primeira partida de 2026. 3-2, jogo que teve quase 3 horas de duração. Não tem tempo para lamentar, porque quarta-feira a equipe de Campinas volta a jogar pela Superliga fora de casa contra o Goiás, em Goiânia. Olá, eu sou o Carlão de Freitas e diariamente estou aqui na Rádio CBN, no CBN Esportes, das 11 ao meio-dia e também no Arena, das 4 às 5 da tarde, trazendo as melhores informações para você. Futebol, vôlei, basquete, vários esportes, muitas informações todo dia aqui nos 99.1. E também você pode acompanhar a nossa programação no YouTube aqui da Rádio CBN. Um abraço. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Arena CBN. Quatro horas e 55 minutos, vamos aos ganhadores. 5 pares de ingressos para o primeiro dia do EP Games. Virando. Vai lá. Cara, a gente vai estar lá, né, no News Truck, na quinta e sexta, Antônio. Sexta-feira. Aliás, a galera pode passar e te dar um abraço na gente lá. Pode, claro. Se não quiser ir também não tem problema, sabe? Vai lá, pô. O Lupe vai estar vestido de Zangief, o Carlão de E-Honda e eu vou estar de Guile. O Fábio Chabe vai estar de Chun-Li. Todos nós estaremos de Brad Pitt. Isso. Vamos lá então, o primeiro. Atenção, hein? Girando. Roleta.
final do telefone 5391 é o Elias Rodrigues. Muito bom. Parabéns, Elias. Elias Rodrigues, final do telefone 5391. Guardinha nossa é chato, hein? Nossa. É, já tá aqui, beleza? Vamos lá, o segundo, atenção, tambores! Rufem! Girando! Ai, meu Deus do céu! Atenção, você do final do telefone 7304. Alô, Guilherme Peron! Aê! Aê, Peron! Guilherme Peron, final do telefone. Nome de presidente da Argentina, hein? 7304. Parabéns! Tambores! Girando! Nossa, tem música de sorteio. Tem música. Aí, meu coração está agitadíssimo. Acelerou. Vamos lá, final do telefone 1484. Ela é Luciana Martins Ferreira. Uau. Luciana Martins Ferreira, final do telefone 1484. Foram 3, hein? Faltam 2. Certo ou errado? Foram 3. Vamos lá, atenção! Girando. Final do telefone 1739 é o Bruno Silva. Bruno Silva. Será que é o volante, Bruno Silva? O mais difícil de ser São Paulino no momento não é nem o momento em si, mas a total ausência de perspectiva de melhora. Tá bravo com o São Paulo, mas ganhou! Aí, perdeu, mas ganhou. Eita, coisa boa. Vai lá jogar um FC lá, um FIFA lá. Escolhe o São Paulo, quem sabe o São Paulo ganha no videogame. Um fifinha pra relaxar. Falta um só? Mais um. Mais um só? Ai, meu Deus do céu. Então, atenção pra você. Final do telefone 4980. Caio Vargas. Caio Vargas. Nome de atacante da Bolívia, hein? Caio Vargas, final do telefone 4980. Você foi o vencedor. Zé Neves, por favor, os nomes. Atenção, todos vocês ganharam um par de ingressos para o primeiro dia do EP Games, é no dia 15, quinta-feira, tá bom? Basta chegar lá na portaria, no credenciamento e informar o seu nome e o seu CPF. Elias Rodrigues, Guilherme Peron, Luciana Martins Ferreira, Bruno Silva e Caio Vargas. Aê! Aê! Boa! E amanhã é dia 13. Exato. Nós vamos sortear 5 pares pro dia 16. Que é sexta-feira. Sexta-feira. E as atrações da sexta-feira eu falo amanhã, tá bom? Muito bom. Aliás, pra você que quer curtir o EP Games, você também pode comprar o seu ingresso, não é, José? Exatamente, já vai lá e compra, se antecipe. Você pode comprar para um dia ou comprar o pacote para os 3 dias também. 15, as 4, né? 15, 16, 17 e 18. epgames.com.br é o site. E para conferir tudo e mais um pouco, @epgames.oficial é o perfil da EP Games no Instagram. Boa! Hoje não tem jogo, né? Só a partir de amanhã. Só, né? Copinha. Quem joga hoje, Chaves? No grupo 14? 8h30 da noite tem a Ponte Preta em campo. Você vai assistir esse jogo, Zé? Se tiver gente pra jogar. Ponte Preta e Franca. Se tiver molecada. Lá em Ponte Preta e Franca. Como é que chama o estádio da Francana? Lanchão. Aê! Lanchão. E depois, quem mais? 9h20, isso mesmo. 9h20 da noite, lá em Jaú. Tem Guarani e Corinthians. Guarani tentando aí passar para a próxima fase. Se passar para a próxima fase, já garante uma boa colocação, não é, Zé? Guarani e Corinthians, olha aí. O nome do estádio do 15 de Jaú, Chaibe. Zezinho Magalhães. Boa. Grande Zezinho. E a saudades. Inter de Limeira? A Inter de Limeira bailou, não bailou? Não, já contra o América Mineiro. O nome do estádio do Inter de Limeira? Não. Aonde a Inter vai jogar? A Inter vai jogar num dos maiores estádios desse estado de São Paulo. Quem? Vai jogar no Coliseu do Jardim Paulista. É o nosso? A joia de cimento. Comercial que eu amo tanto. Vai jogar lá na casa do Léo do Norte. Belo placar eletrônico, hein? Vai jogar lá no... O garoto de bicicleta. Para! Pelo amor de Não, Deus. comercial pelo menos, ó. Garoto de bicicleta. O que tem? Tá em dia lá, viu? Botafogo Tá em dia. classificou Eu hoje. gosto do comercial, eu gosto do comercial. O comercial caiu. Botafogo classificou hoje, hein? Botafogo. Grande comercial. Botafogo eu não sou muito fã, não. Do comercial eu gosto. A Inter joga contra o América Mineiro 6 horas lá no Palma Travassos. São os times da região que estão representando aqui o 019 Boa, Antônio. na segunda fase da Copinha. Bora? Amanhã a gente volta, né, amanhã tem Guarani e Novo Horizontino aqui no Futebol Globo CBN. Claro que a gente volta para atualizar todas as informações do esporte no CBN Esportes e às 4 da tarde no Arena. A CBN vem chegando ponto final. Valeu, galera. Valeu. Tchau.